Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aí para a nossa segunda aula aqui do DataMestre, né? Nossa semana de conteúdo sobre dados, sobre engenharia de dados também. Bom, vimos que o pessoal é mais interessado em Databricks e AWS do que falar de carreira em si, mas, cara, eu fico muito feliz que vocês estão aqui porque, sendo sincero, essa aula talvez seja mais importante do que a aula de ontem e talvez do que a última aula que a gente vai falar sobre DBT e GCP também, tá? E por que eu falo isso? Geralmente, o assunto mais interessante é realmente codar, né? Quando você põe a mão na massa ali, sai codando, mas não necessariamente é isso que vai gerar mais resultado para você, principalmente se você já estiver dentro da área, se você já estiver na carreira, tá? Se você quer crescer, talvez você precisa de um empurrãozinho em outros aspectos da sua vida, como eu tive que ter esse empurrãozinho, do que simplesmente codar ou aprender uma ferramenta nova e tudo mais. Mas vai ficar claro, vou explicar com vocês com mais detalhe, tem uma apresentação aqui para passar para vocês também. E é isso, a gente vai ver no detalhe os pontos. Queria, pedir desculpa para vocês também. Eu falei que ia conseguir resolver o bug até hoje aqui, até o comecinho da aula de hoje, aquele bug na AWS, mas eu não consegui, na verdade não tive tempo. Eu estava tanto montando essa aula quanto as outras, quanto os vídeos, tipo, até os vídeos que eu tô mandando lá no WhatsApp, que eu tô postando no Instagram, eu tô fazendo, tipo, no dia mesmo, e eu tenho meu trabalho também, né? Então, tava na correria aí, não consegui terminar. Mas assim que eu terminar, fiquem lá no grupo do WhatsApp. Quando eu tiver a resposta, eu mando lá. Eu gravo um vídeo, mando o código certinho, explicando por que deu errado e o que tinha que ter corrigido, tá? Então, peço desculpas aí e obrigado aí por esperarem também, né? Por esse tempo. Bom, deixa eu apresentar minha tela então. Sejam muito bem-vindos aí. Eu vi que André entrou, Jorge, Rafael, Alice também. Tô vendo aí que entrou. E, bom, hoje vai ser um papo sobre carreira. Como eu falei, vai ser muita interação. Eu quero reservar no final dessa aula aqui um espaço para vocês falarem sobre a situação de vocês atual também e para eu poder dar a minha sugestão de caminho ali, o que estudar, o que seguir. Então a ideia é ser bem uma troca, tá? Eu vou começar passando um pouquinho sobre mim, sobre a minha carreira, sobre como eu cheguei até aqui hoje e aí, depois a gente chega falando de vocês. Bom, poxa, já dei um monte de spoiler aqui. Acho que vocês já estão vendo a minha tela, né? Tá dando para ver legal? O som tá legal também? Me confirme aí no chat, por favor. Vou tentar não cometer os meus erros de ontem. Top. Beleza, maravilha então. Fechado. Bom, vamos lá então, né? Meu nome é Henrique Frank, trabalho aí no mercado de dados há 5 anos. Criei aí o DataMaster faz um ano, tá? Essa é a segunda turma, se eu não me engano. Eu fiquei um tempão sem abrir turma, porque a ideia era justamente eu ter mais atenção com os alunos e também trazer um conteúdo mais aplicado mesmo, assim, coisas mais novas e tal. Então, enfim, só para não me comprometer e não conseguir entregar uma parada legal, eu fiquei um tempão aí parado e agora estou abrindo as vagas de novo. Eu vou abrir ali depois dos 4 dias de aula, tá? Espero que vocês aproveitem bastante o dia de hoje e assim como os outros dias, isso aqui é totalmente para vocês, totalmente gratuito também. Fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas, enfim. E até se vocês quiserem chamar algum amigo, tirar uma foto, postar no Instagram, é super, super valioso. Depois eu reposto lá. Não repostei do Vitor ontem, vacilo meu, mas vou repostar assim que der. Bom, então, enfim, eu trabalho aí com engenharia de dados há 5 anos. Comecei aqui no Brasil mesmo, tá? Então, aproximadamente 4 anos eu estive aqui no Brasil e depois fiz a migração para a carreira do exterior. Hoje em dia eu sou bastante ativo no Instagram,
No TikTok também, tá? Mas é basicamente o mesmo conteúdo do Instagram. No YouTube também tem alguns vídeos, tem alguns vídeos mais longos, mais antigos, e hoje em dia eu tenho mais aqueles shorts, né, do YouTube. Inclusive, é uma ideia futura aí também começar a produzir mais vídeos no YouTube sobre conteúdo técnico de dados e tudo mais. E se vocês ainda não me têm lá no LinkedIn, me sigam lá, me adicionem no LinkedIn, porque lá eu posto muito conteúdo técnico, né? Eu tenho os artigos, tenho uma newsletter dentro do LinkedIn, então eu posto muita coisa sobre dados, também gratuito. Eu posto 2 vezes na semana e é super legal. O pessoal que me segue aí gosta bastante. Às vezes o pessoal tem uma dúvida, já manda ali no post também, no artigo, e a gente troca uma ideia para, enfim, para tentar ajudar ele ou tentar chegar ali numa uma solução que faça sentido para ambos. Tenho experiência em AWS, tenho experiência em Databricks, já construí dashboards em Power BI também, então, inclusive no DataMestre tem uma aula extra lá de Power BI, onde eu ensino a montar todo um relatório dentro do Power BI, né, uma ferramenta de visualização. Trabalho muito com Python, todos esses 5 anos foram com Python. Conheço o PySpark, que é uma ferramenta, uma biblioteca dentro do Python para otimização, né, para a gente trabalhar com um grande volume de dados. Ela é um pouquinho mais verbosa, até porque ela tem ali um pouquinho do Java também, tá? Então você acaba escrevendo mais para codar, mas isso também diz que ela tem mais configurações. Então quando a gente quer trabalhar com um volume muito grande de dados, sei lá, 200 GB de dados em uma tabela, enfim, 200 milhões de linhas dentro de uma tabela também, você precisa trabalhar com esse tipo de otimização, e o Spark é a ferramenta, e o PySpark ele basicamente vai utilizar ali do Spark dentro do Python. Tá? Conheço muito de Pandas também, é uma ferramenta muito mais fácil para quem está começando a programar. Também é uma ferramenta para trabalhar com dados. Great Expectations, que é para qualidade de dados, arquitetura Data Lakehouse, também já mexi com análise de dados e também ciência de dados, tá? Então, enfim, tem um conhecimento bem geral. A ideia no futuro, e acho que num futuro não tão longe, é eu me tornar aí um arquiteto de dados ou mesmo um tech lead de dados, tá? Eu acho que essa é a evolução natural aí da minha carreira e o que eu estou estudando para. Tá? Bom, qual que é a transformação aqui que eu trago tanto no Instagram quanto na minha mentoria e que eu quero trazer aqui para vocês? É justamente vocês entenderem quais são os caminhos para evoluir dentro do mercado de dados, principalmente para quem já está atuando na área, tá? Para entrar na área é meio feijão com arroz, tá? Não tem muito segredo, mas a ideia é como evoluir estando já na área, tá? Porque eu tenho amigos meus que me formaram no mesmo ano que eu, e eu sinto que eles estão mais estagnados na carreira, do que eu estive, do que outras pessoas também que estão ali, são meus pares, né, pessoas que são próximas a mim, também tiveram essa evolução mais rápido. Então, a ideia é justamente compartilhar o que eu fiz e deu bom, e deu certo, e o que eu também ajudei outras pessoas, e essas pessoas também conseguiram evoluir mais rápido. Às vezes, uma dica, 2 dicas assim, faz com que a pessoa, cara, suba 50% do salário, ou comece a trabalhar numa stack que faça mais sentido, sabe? Alguma coisa mais inovadora. Então, é importante você ter o direcionamento correto, e é justamente isso que a gente vai falar hoje, tá? E o que significa isso também, né? Trabalhar com dados, trabalhar para fora, trabalhar de home office. Ter mais tempo com a família, ter uma liberdade financeira, né? Então, ter mais dinheiro aí para poder fazer o que você quiser com o dinheiro. Guardar mais dinheiro, investir, ou se quiser torrar tudo também dá. Eu não recomendo, mas dá também. E também uma liberdade geográfica, né? Então, tenho amigos, inclusive, que, assim, poucos amigos, tá? Que são nômades digitais, que o cara sai viajando o mundo inteiro. Não é tão fácil, tá? Fazer, tipo, principalmente você migrar de país, principalmente o horário ali, né? A zona, o time zone, né? Esqueci o nome, porra. Foi mal aí. Mas você mudar ali o fuso horário, né? O fuso horário.
Então isso é complicado, principalmente se você tiver um trampo que você tem as horas fixas, mas também é possível, tem gente que faz. Se você mudar a cada um mês, talvez seja um pouco mais fácil, tá? Mas existe sim essa liberdade geográfica, eu consigo, por exemplo, eu fui para Foz do Iguaçu na semana passada. Segunda e terça eu trabalhei. Eu trabalhei de home office, na verdade, terça e quarta eu trabalhei de home office. Minha esposa, com a minha família, com a família dela também, estavam passeando lá. E aí na quinta, sexta e sábado eu fui passear com eles, né? Então, eu poderia até ter tirado o feriado, mas eu não quis, porque, enfim, vou ter o casamento no final do ano, então eu tenho que separar uns dias aí para poder tirar. Mas eu tinha flexibilidade, por exemplo, naqueles dias, na terça, na quarta de manhã ou à noite, de poder passear com eles, né? Fomos para Argentina, fomos comer churrasco, comer doce de leite. Foi excelente. Então, existe sim essa possibilidade que às vezes o presencial acaba tornando bem mais difícil, tá? Claro, tem que ter ciência ali para não confundir as coisas, mas é um benefício assim que eu não troco por nada. Ah, boa, é isso. E aí, falando um pouquinho sobre mim, né? Como que tudo começou? Em 2020, eu estava buscando aí uma forma de crescer no mercado, né? Me destacar. Eu estava trabalhando numa multinacional de peças, né? De automóveis, trabalhava com motores elétricos, inclusive uma grande multinacional, uma empresa assim que até quando eu era criança eu tinha meio que sonho de trabalhar, eu achava muito massa. Até porque o meu irmão trabalha no mercado automotivo, não na mesma empresa, tá? E, enfim, aí eu entrei lá, eu queria como engenheiro elétrico, porque eu sou formado em controle e automação, que é basicamente mecatrônica, tá? A mesma coisa. Sou formado pela Unesp em São Paulo. E, enfim, entrei lá, o salário era meio baixo, eu estava ganhando em torno de R$ 1.300, R$ 1.400, e era por hora. Tipo, se tivesse um dia que eu tinha menos horas, ou, não sei, tinha algum feriado, eu acabava recebendo menos naquele mês. É uma coisa bem, bem chata, assim, né? Aí, o meu salário era meio baixo. No fim, eu fui trabalhar com vendas, tá? Eu até estava muito próximo do time de engenharia, mas eu estava mexendo meio com vendas, porque foi o que eu passei, o que deu certo na hora. E, enfim, eu estava vendo que tinha uma galera lá que ficava 2 anos na empresa e estava sendo mandado embora. Estagiários, tá? Então, pô, eu tinha o sonho de efetivar, né? Não é nem um sonho, é uma obrigação, assim, né? Quando você está terminando a faculdade, você está fazendo estágio, você quer efetivar. Deveria ser o caminho natural para todo mundo, né? E aí eu comecei a falar assim, pô, já tô há 6 meses aqui, as coisas estão meio travadas. Tava bem no comecinho da pandemia também, né? E o mercado também de automóveis, principalmente nessas mais tradicionais, hoje em dia tá mais fraco, né? O carro tá muito caro, o pessoal não tá comprando muito carro, né? As chinesas acho que estão crescendo mais, mas as tradicionais da Alemanha, enfim, estão sofrendo um pouquinho mais. E aí eu falei assim, pô, será que eu faço uma mudança? Porque faltava acho que 8 meses para eu me formar. Ou será que eu fico aqui e tento ver no que dá, né? Foi então que eu comecei a trocar uma ideia com alguns amigos. Nesse momento eu tava, tipo, meio isoladão. Eu tava, tipo, em pandemia. Não tava trocando ideia com muita gente. Não sabia como que tava o mercado, os meus veteranos, enfim, conhecidos. Eu tinha uma bolha ali que eu conversava e naquela minha bolha eu achei que eu tava legal. E eu seguiria por ali e daria certo. Tava numa empresa legal, de nome e tal, um cargo maneiro. O nome do cargo era maneiro, né? Mas o salário não era tão bom. E aí então eu resolvi falar com outras pessoas, né? Falei com pessoas que eram da minha faculdade, amigos próximos também, que estavam trabalhando com programação. E foi então que, cara, deu um estalo assim na minha mente. Eu vi que eles estavam ganhando bem mais do que eu e fazendo uma coisa que era mais voltado com o que eu queria, né? Programação. E aí então eu mudei, tá? Então demorei um pouquinho, assim, acho que foi um mês mais ou menos para pensar se eu ia ou não ia, por causa desse medo de sair daquele emprego, aí não consegui efetivar no outro, mas no fim deu tudo certo, tá?
eu acho que tem algumas situações assim que a gente, cara, tem oportunidade, você tem que correr atrás e fazer a mudança. É arriscado? É. Mas tudo que te dá um retorno vai ter um certo risco. Então é importante você analisar bem, né? Eu sou um cara bem cauteloso, eu analisei muito bem antes de fazer essa mudança, mas é importante sim você fazer essa mudança se tem um potencial grande e o risco não é tão baixo, tá? Então faltava 8 meses, não era tão ruim. Se eu quisesse, eu podia estender um pouco mais a faculdade também, sei lá, dar uma atrasada no TCC. Então, inclusive, se tiver gente assim que tá na live aqui hoje, né? Cara, talvez faça sentido, tá? Se você tiver numa situação parecida com a minha, né? E tem uma outra proposta, ou já tá pensando em alguma outra coisa, talvez faça sentido sim você mudar, tá? Enfim, terminando esse tema, né? Eu consegui fazer essa migração. Eu acho que o meu salário triplicou meu salário ali na época. Comecei a trabalhar como estagiário numa uma grande empresa de consultoria que eu aprendi muita coisa. É uma consultoria brasileira. E desde então que eu comecei a mexer no Instagram, né? Então, comecei a criar alguns conteúdos no Instagram. Eu acho que foi ali com 2 anos de empresa, mais ou menos. Essa fotinha aqui é uma foto antes de eu começar a criar conteúdo de dados ou, enfim, de programação mesmo no Instagram. Então, esse aqui sou eu do passado. Era uma pessoa muito legal também, mas eu acho que eu evolui muito desde então. Pô, eu era bem magrelão também. Acho que ou eu dei uma engordada ou eu fiquei mais forte, né? Aí vocês que vão me dizer. Bom, e aí, onde que eu tô hoje, né? Após esses 4 anos de trabalho nessa empresa de consultoria no Brasil, eu consegui ser efetivado, tá? Deu tudo certo. Já fui efetivado, ganhei uma grana boa, já estava ganhando um salário legal. E trabalhei em empresas grandes, tá? Eu trabalhei no setor de finança, trabalhei em empresa de bebida, trabalhei também numa empresa de mineração, multinacionais, grandes. Por quê? Porque eu trabalhava numa consultoria, né? Então, tem uma empresa, estou nessa empresa, né? E presto serviço para outras empresas. Esse é um caminho muito bom para quem não tem uma formação em computação, né? Tipo, para mim seria muito mais difícil entrar no Google, na Amazon, enfim, empresas grandes assim. Então, uma consultoria acaba ajudando muito esse caminho. Você trabalha mais, mas ao mesmo tempo você também tem uma remuneração legal e aprende muita coisa, tá? Então, foi um caminho bom para mim ali nesse começo. Bom, e aí tava ganhando mais de 10 mil reais por mês como engenheiro de dados, já tava super satisfeito, tava... Comecei a ficar meio estagnado, né? Pelo menos a mentalidade, né? E, enfim, aí eu tava lá, conseguia fazer minhas coisas, viajei muito. Eu tava fazendo uma viagem internacional por ano. Pô, a gente foi para a Suíça, que era um sonho da minha esposa, né? Também fomos para outros países, aí, Croácia, Roma, na Itália, né? Enfim, a gente viajou bastante, mas mesmo assim, cara, eu sentia que, pô, eu queria casar, né? E não tava sobrando muita grana para casar, tava um pouquinho complicado, né? Tipo, de comprar um carro, ou fazer outros planos. E aí eu tava pesquisando assim, pô, o que eu vou fazer para melhorar, né? E foi numa dessas viagens, nessa última viagem, que foi em abril do ano passado, que um amigo meu me chamou no Instagram e falou assim, pô, queria fazer viagem que nem você, né? Agora eu vou começar a fazer porque eu tô indo trabalhar para fora. E aí, foi aí que me deu um estalo. Por quê? Ele falou assim, tô ganhando 5.500, né? Eu falei, pô, 5.500? Não tá compensando, né? A gente tá ganhando mais ou menos 10 aqui, um pouquinho mais, né? Será que vale a pena mesmo migrar para fora? Aí eu perguntei para ele, mas 5 mil, isso, eu perguntei uma semana depois, tá? Mas 5.500 foi em reais ou em dólares? Aí ele falou assim, pô, óbvio que foi em dólares, né?
Óbvio que era em dólares. Aí quando ele falou isso, tipo, minha cabeça fez isso aqui, ó. Explodiu. Aí eu falei, caraca, pô, 5.500 na cotação, naquela época eu acho que devia estar uns 6 dólares, R$ 6 o Mesmo que o dólar. dólar tivesse R$ 2, tá bom pra caramba. Isso aí dá R$ 33 mil, né? Então, pô, é dinheiro pra caramba. Dinheiro pra caramba. E sem contar que paga menos impostos, né? E aí foi então que eu resolvi fazer essa migração, né? Eu comecei a prestar processo seletivo. Foi um longo processo, não foi um processo rápido, tá? Mas foi um processo que, cara, deu muita ansiedade enquanto eu estava fazendo, porque eu sabia que cada mês que passava, cada semana que passava, eu estava eu tava perdendo de juntar uma grana que eu poderia juntar trabalhando com a mesma coisa, sabe? Basicamente. Eu já estava, inclusive, trabalhando com um cliente que eu tinha que falar inglês, então era basicamente o que eu fazia no dia a dia, só ia ganhar mais para isso. Foi um processo meio estressante, todo o processo seletivo é estressante, todo o processo de mudança é estressante, mas valeu muito a pena, tá? E aí, enfim, eu consegui migrar aí no. ah, eu não lembro se foi em agosto ou setembro do ano passado, tá? Então já tá quase fazendo um ano já. Tô trabalhando para fora. E aí que eu comecei a ver a minha vida mudar, né? Comecei a realizar alguns sonhos, mudar de apartamento, que era o sonho da minha esposa principalmente, comprar um carro, que era o meu sonho, e também o casamento, né? Que era o sonho dos dois. Então, a gente tá pagando o casamento, tô conseguindo pagar isso, tá sobrando dinheiro ainda, estamos conseguindo investir, e, enfim, a gente vai casar daqui a 4 meses, né? Então, super, super feliz. Olha, eu nem comentei aqui, né? Vocês provavelmente já me seguem lá no Instagram ou nas outras redes sociais, mas eu sou muito aberto em falar a questão de dinheiro e tal, salário, porque eu acho que é isso que falta, tá? No ambiente corporativo, dentro da empresa que você está trabalhando, não tem muito uma abertura de quem está ganhando quanto o seu chefe ganha, quanto aquele engenheiro sênior ganha, quanto o arquiteto ganha. Então, a minha ideia é trazer para vocês os valores mesmos, para vocês terem noção. Por quê? Às vezes a gente só vai perceber quando alguém falar, né? E aqui não é mentira. Tem gente que vende mentira na internet também, né? Que põe lá o salário de R$ 100 mil por ano, por ano não, por mês, trabalhando para gringa como se fosse algo fácil, né? Ou, sei lá, enfim, tem várias histórias aí, né? O cara que vai trabalhar da piscina e vai ganhar dinheiro. E eu já não vendo muito essa ideia, tá? Eu trago coisas reais, vagas que chegam no meu LinkedIn, eu posto para vocês. Posso até, talvez, me queimar ali com o recrutador de fazer isso? Pode até ser. Ninguém me xingou até hoje, tá? Mas eu quero trazer para vocês o cenário real do que chega para alguém que tem a experiência que eu tive, né? Só 5 anos, não é muito tempo. E, enfim, hoje estou ganhando aí mais de 40 mil por mês, com toda a humildade do mundo, tá? A ideia não é me achar em nenhum momento, mas sim mostrar para vocês que existe o caminho e que vocês também podem chegar aqui dentro da área de programação. Não é fácil, tá? Tem pontos negativos, pontos positivos, mas é sim um caminho que vale super a pena, tá? E às vezes com poucas coisas vocês conseguem melhorar bastante. E também na questão do imposto, né, comentando, claro, PJ ou CLT é sempre uma discussão, tá? Porque PJ não tem ali o 13º, às vezes o PJ não tem férias, tá? Eu sou PJ, mas eu tenho férias, então depende muito da empresa que você está trabalhando. Férias remuneradas, eu falo, tá? Por exemplo, o que mais? Seguro-desemprego. PJ não tem seguro-desemprego, mas o que que você faz? Você pega o seu custo, né, e reserva ali um dinheiro maior em um caso de emergência. Sei lá, eu reservo acho que 6 vezes o meu custo mensal, alguma coisa assim, tá? Se eu fosse CLT, eu reservava 3 meses do meu custo mensal. Isso é um dinheiro só para emergência, tá? Uma reserva de emergência. Então, enfim, tem algumas coisas que você tem que seguir aí para ter uma certa segurança. Mas, cara, CLT eu pagava muito imposto e, enfim, PJ tá sendo muito melhor, porque a gente presta serviço para o exterior e aí você acaba
reduzindo a quantidade de impostos que você está pagando, tá? Ainda pago impostos, ainda é uma boa quantidade, mas mesmo assim é bem menor do que eu pagava no Brasil. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Estou falando um monte, espero que vocês não estejam dormindo aí, estou vendo que vocês estão ficando até o final, então acho que está sendo bom pelo menos. Estou vendo que está entrando mais uma galera também. Sejam muito bem-vindos aí, pessoal que está entrando. Boa. Vamos dar sequência aqui então? Bom, o que eu queria comentar para vocês também, né? Se vocês têm dúvida aí nesse... Deixa eu ver o chat aqui que mandaram. Boa pergunta, Eduardo. Como que eu trabalho hoje, né? Eu trabalho no modelo que é outsourcing, que é o modelo mais fácil para você trabalhar para o exterior. O que é isso, né? Aqui no Brasil tem também. É basicamente algumas empresas lá dos Estados Unidos, elas contratam um serviço terceirizado, principalmente de TI, né? Então elas contratam uma empresa aqui da América Latina que pega pessoas da América Latina que são muito boas e aí com base nisso essas pessoas são alocadas lá no exterior. Cara, para eles é ótimo, porque se eles forem contratar um cara que mora lá nos Estados Unidos, em Nova York, eles vão pagar $10.000 por mês. Vão pagar uma grana absurda. Pra gente aqui, pô, se eles pagarem 5, 6, 7, 8, tá ótimo. Eles já estão economizando uma boa grana e às vezes a gente é até melhor do que o pessoal lá dos Estados Unidos, tá? Ou pelo menos é a mesma coisa. Então é isso que eles estão fazendo, né? Tem empresas que fazem essa... Eles basicamente fazem essa interface. Eu trabalho diretamente no meu cliente final lá nos Estados Unidos, mas eu sou contratado por uma empresa intermediária que fica aqui na... A sede dessa intermediária é nos Estados Unidos, mas eles são uma empresa aqui da América Latina, tá? Então, é bem comum isso, tem várias empresas fazendo isso, e isso está popularizando essa migração para o exterior, tá? Qual o cenário ideal? Trabalhar direto para uma empresa dos Estados Unidos. Tentar ganhar ali os 10 mil, 11 mil que você ganharia direto na empresa dos Estados Unidos para mais, tá? Mas isso ainda é um processo. Eu estou trabalhando faz pouco tempo para o exterior, estou ganhando mais relevância aqui no mercado, estou produzindo mais conteúdos relacionado a dados mesmo, né, me tornando cada vez mais referência, e com isso, a migração natural é eu conseguir talvez uma vaga direta numa empresa lá de fora, mas nesse começo é um pouco mais complicado, tá? Mas é isso, espero ter resolvido a dúvida. Deixa eu ver aqui, Matheus Horta. Cheguei agora, faço trabalhos mais como analista de dados. Acho que internacionalização é viável em quanto tempo como engenheiro de dados? Tenho Python, SQL e AWS legais, Docker, Linux também. Pô, maneiro, hein? Maneiro. Tem alguma plataforma de dados que você trabalha, Matheus? Por exemplo, sei lá, você mexeu com Python, SQL, mas foi Python SQL bruto ali mesmo, você rodou o script .py, né? Ou você utilizou um Databricks, utilizou um DBT, um Snowflake, ou foi na própria AWS mesmo, né? A AWS também tem ferramentas para rodar esses scripts. O que eu recomendo, uso tudo bruto mesmo, porque o volume de dados é pequeno. Tá bom, beleza. O que eu recomendaria para você é pegar uma plataforma e começar a estudar, tá? Acho que Databricks é um excelente começo. Você não precisa saber muito, tá? Databricks básico, você já consegue uma vaga boa lá fora. E tirar uma certificação ali, né? Tem os próprios cursos da Databricks e as primeiras certificações, elas são, tipo, Associate, é muito legal. E tem dicas lá no Instagram. Pode trocar uma ideia comigo também depois que eu te ajudo. Inclusive tem as questões que você pode ir fazendo e treinando, tá? Você é analista de dados, lá no exterior você pode trabalhar também como analista de dados ou você pode trabalhar com engenharia de dados, tá? Funciona os dois certinho, não tem problema nenhum. Até como cientista de dados tem vaga para todo mundo.
Eu recomendo a pessoa fazer isso quando ela tiver pelo menos uns 3 anos de experiência, tá? Experiência comprovada em empresa e tal, porque menos tempo que isso, geralmente o pessoal não aceita lá. E aí tem um inglês ali básico conversacional, tá? Não precisa ser um inglês absurdo, mas sim um inglês que dê para você se virar no dia a dia. Boa. Júlia, excelente pergunta. Vou comentar ela daqui a pouco, tá? Só para a gente seguir aqui, e aí eu vou comentar então do processo seletivo. Boa. Inclusive, mandem no chat aqui, para quem já trabalha em empresa, quanto anos de experiência você já tem atuando em uma empresa dentro do mercado. Coloque só o númerozinho aqui do tempo de experiência. Estou vendo que está surgindo mais algumas dúvidas, eu respondo em sequência. Boa. Então, enfim, só queria comentar para vocês, né, que é possível sim. Vocês têm dúvida, né, é natural, também duvidei no Cara, começo. você é hilário, sério, você é hilário. A tua ingenuidade é hilário. Ô, Renanzão, abriu de novo aí o microfone, mas eu mutei aqui. Bom, com dedicação e aplicação da estratégia correta, você vai chegar lá e, cara, por falta de conhecimento, muitas vezes a gente fica parado, tá? Sendo no mesmo emprego, chato, às vezes trabalhando com mais tech, que você não gosta, fazendo aquele trampo de suporte que não é tão legal, tá? Ou até mesmo com o mesmo salário, tá? Então, cara, tem até aquela frase, né? Busquem conhecimento do ET Bilu. Foi mal, pessoal. Mas é uma coisa importante, tá? E aí o último ponto aqui também é mais importante ainda, porque priorizar o conhecimento é importante. Porque não adianta só você estudar uma coisa, que nem o... Deixa eu ver aqui, qual que era a stack certinho, mas o Matheus comentou, né? Eu tenho Python, SQL e AWS. Cara, ele não precisa pegar o Python e aprender como montar classes no Python, aí como utilizar wrapper, decoradores. Se ele souber, legal, pode ser que caia uma questão dessa numa entrevista. Mas, cara, às vezes o foco dele não é melhorar no Python, não é melhorar no SQL, nem melhorar no AWS, mas sim conhecer uma plataforma de dados que é o Databricks. Tem muita gente que vai gastar ali 6 meses estudando Python, SQL e AWS e não vai gastar 2 meses para aprender Databricks, que é o que vai fazer ela entrar no mercado, tá? Então, ou melhorar a carreira, ou migrar para o mercado internacional. Então, é muito importante você saber o que você vai priorizar. Não vai estudar alguma coisa só porque você acha que está certo, no achismo, né? Mas realmente se questione se aquilo é o caminho mais rápido e o mais correto, né? Às vezes, o que falta para você não é a coisa mais legal do mundo, mas é a coisa que vai te deixar ali naquela vaga e aí sim você vai trabalhar com uma coisa que você gosta de fazer, tá? Então, isso é extremamente importante. Não só fazer, mas entender o que você está fazendo e por que você está fazendo. Boa. Mas então, como evoluir na carreira, né? Acho que todo mundo está aqui para isso. Já falei muito aqui sobre mim, sobre a minha trajetória, mas queria trazer um caminho mais prático aqui para vocês, né? Primeiro ponto, que é extremamente relevante, tá? Justamente escolher as suas ferramentas, a sua tech stack em dados. Dei uma olhadinha aqui, vou tomar uma água. Bom, para quem quer trabalhar com engenharia de dados, principalmente, que é o meu foco, essas aqui são as ferramentas, tá? Mas se você vai trabalhar com análise de dados e ciência de dados, provavelmente você vai precisar de 50% que está aqui, tá? Então, como que eu olho, né? Você tem que ter um bom conhecimento de uma plataforma de dados, não precisa conhecer todas, tá? Conhecer todas, ou pelo menos o básico de todas, é um trabalho ali para alguém que já é mais sênior, um arquiteto, um tech lead, tá? Não é para quem está entrando no mercado. Então, por exemplo, no meu caso, eu conheço muito de Databricks, mas já tive projetos que eu tive que trabalhar em dbt também, então estou aprendendo. Snowflake também é uma ferramenta que eu já utilizei no passado, mas usei muito pouco.
e é algo que eu quero aprender mais também e estudar, tá? Então, eu sou extremamente especialista em Databricks e as outras ferramentas são ferramentas de mercado e para ter uma evolução para um arquiteto, eu imagino que sim, eu preciso conhecer todas essas ferramentas e é o que eu estou fazendo justamente hoje, tá? Ferramentas cloud, GCP, AWS e Azure são as ferramentas principais de mercado. Tem outras, tá? Tem Oracle, mas essas são as principais e as que você tem que conhecer. Foque em pelo menos uma delas, vai ter vaga, tá? Se você focar em AWS, Databricks, vai ter vaga. Se você focar em Azure, Databricks, vai ter vaga. Então, pega essas ferramentas e aprenda uma delas com mais afinco, né? Por quê? Vai ser muito parecido. Da AWS para Azure não vai mudar muita coisa, vai mudar o nome das coisas, mas a funcionalidade é muito parecida, tá? Vai mudar o quê? Vai mudar o custo, vai mudar uma configuração adicional que uma cloud tem e a outra cloud não tem. Mas é isso. Se você focar em AWS ou Azure, vai dar super bom. Minha recomendação, olha para a AWS, que é o que mais tem no mercado. Minha recomendação, olha para a Databricks, que é o que mais tem no mercado, é o que eu mais vejo vaga no mercado, tá? Mas vocês podem pegar, né, e é um exercício que eu falo até pro pessoal que eu dou a mentoria, pega as vagas que estão lá no LinkedIn, copia a descrição dessas vagas, joga lá no ChatGPT, ou vai lendo vaga a vaga, né, e coloca lá, né, para fazer um ranqueamento de quais skills aparecem mais. Pô, foca no que aparece mais, foca no que tem mais vaga. Eu sei que pode ser que você não queira estudar AWS, mas quer estudar Azure. Cara, vai levar mais tempo para você evoluir no mercado, vai levar mais tempo para você conseguir uma vaga melhor. Aí são escolhas, tá? São escolhas. Vai depender do seu caso a caso. Eu já pegaria aquilo ali que tá bombando mais, que eu já tenho afinco, porque as coisas são muito parecidas, não vai mudar muito. Então, super recomendo aí você pegar o que tá mais em alta, o que tá pagando mais, porque, cara, no fim do dia vai ser a mesma coisa, tá? Bom, linguagens, SQL ou Python, né? As duas têm que, na verdade, as duas têm que saber, tá? As duas têm que saber. O SQL principalmente para fazer entrevista. Python cai em entrevista, mas muito pouco. Eu vejo muito menos Python do que o SQL, tá? O SQL é básico, fundamental. E as perguntas de entrevista, cara, se você se preparar aí 2 semanas, claro, tendo um conhecimento já prévio de SQL, já tendo usado, tenho certeza que você vai conseguir, tá? 2 semanas a um mês. Mas estudando mesmo, tá? Fazendo os testes no HackerRank, que é uma plataforma que você consegue fazer alguns testes simulados, tá? E se preparar bem ali pro Live Code, né? Vou falar um pouquinho mais do processo seletivo que tem isso. Conhecimentos extra, Power BI, ciência de dados, LLM, então ferramentas aí que estão, na verdade Power BI e ciência de dados são coisas básicas, você tem que saber uma ferramenta de reporte, seja Power BI, seja Click, Tableau, pode ser outra ferramenta de visualização de dados mesmo. Ciência de dados, porque é importante também. Geralmente, você vai ter alguma aplicação, se você for engenheiro de dados, né? A gente fala que você é o upstream, né? E aí tem aplicações downstream, que são fluxo abaixo, né? Digamos assim. Então, tem ali um relatório no Power BI, que é alimentado pelos dados que você está tratando aqui. Tem um modelo de machine learning, que é alimentado pelos seus dados. Tem um modelo de IA, uma RAG, por exemplo, que é alimentado pelos seus dados. Então, é importante você entender o downstream, né, o que vem abaixo. E se você for o topo aqui, né, dos dados, entender a camada de negócio, né, entender o contexto do negócio, o que está acima, né, o que alimenta esses dados também. Então, é importante para você ter um conhecimento mais geral e conseguir se analisar cada vez mais. A gente vai falar um pouco disso nas soft skills. Bom, então, dominando, especializando em alguma das ferramentas, você vai estar preparado aí para a maioria das vagas e oportunidades do mercado, tá? Inclusive, para quem recebe vagas no LinkedIn, se o seu LinkedIn tiver lá Databricks, AWS,
as vagas que você vai receber já são direcionadas aí para essas ferramentas. Às vezes surgem algumas vagas, sei lá, o cara vai te mandar JavaScript com AWS, com ETL, sabe, com processamento de dados. Pode ser que ele te mande, mas a maioria, se o perfil estiver bem otimizado, vai dar certinho, tá? Às vezes é um pessoal que tá meio desesperadão lá. Boa. E aí, comentando um pouquinho mais das soft skills, né? Então, não só as hard skills, é um mega clichê isso, tá? Eu canso de falar, mas tem gente que ouve por aqui e sai pelo outro lado, né? Eu mesmo faço isso, já fiz muito disso, faço até hoje, né? Tô trabalhando para tentar conseguir absorver um pouquinho mais daquilo que for importante, né? Então, a cereja do bolo é você trabalhar bem as soft skills também. Não ser só um dev que sabe programar e fica por aí, tá? Por quê? Em várias situações, Henrique, vulgo Frank, já perdeu semanas desenvolvendo código. Às vezes não era nem um código legal, às vezes era uma parada meio antiga, chata, que eu não gostava. E aí passou semanas, ou sei lá, foi um projeto de 2 semanas ali rapidinho, e aí eu descobri que aquilo não resolvia o problema do negócio. Que eu desenvolvi uma tarefa, uma story, enfim, ou eu mesmo montei aquela tarefa, fiz aquela proposta, e aquilo não resolvia o problema do cliente. Descobri depois lá que eu tinha que fazer uma outra solução. E aí ia mais 2 semanas para resolver. Então, cara, é muito importante você ter as soft skills para você gerar mais valor, ser mais eficiente. Inclusive, muitas vezes o layoff acontece, e aqui tomando muito cuidado no que falar, tá? Eu sei que tem casos e casos, mas o layoff acontece porque a unidade como um todo, não só o desenvolvedor, mas o cara de produto, a área como um todo não está gerando valor, não está focando nas coisas essenciais para a empresa que vão gerar valor, que vão gerar lucro e que vão se pagar, tá? E aí acaba ocorrendo o layoff e o time acaba sendo mandado embora. Claro, tem várias situações. Tem situações de crise financeira, tem situação de pandemia, tem inúmeras outras situações. Mas uma das coisas que você tem que estar sempre atento é se o time está gerando valor, se está gerando o resultado esperado, principalmente quando você é um cara mais sênior, tá? Quando você é júnior, não tem muito o que fazer. Você está tentando correr atrás para aprender a linguagem de programação e para acompanhar o time. Mas se você é um cara mais sênior, aí a história já é outra. Você já é responsável por olhar isso, tá? Você não é responsável só por olhar o código ali, a linha do código exatamente. Então você tem que ter um conhecimento mais de negócio. Tem que saber lidar bem com o cliente, tem que saber lidar bem com os PMs, né, Product Manager, que são basicamente as pessoas que vão pegar ali o produto e destrinchar em tarefas para o desenvolvedor. E por quê? Porque você não pode esperar também só que o PM traga para você tudo pronto. Ele não conhece nada de código. Ele não conhece como montar um sistema. Às vezes ele pode ter até o chat GPT lá, que já aconteceu comigo. O cara tem o chat GPT, manda ali uns scriptzinhos, acha que aquilo vai resolver e não resolve, né? Você vai pegar aquilo para fazer depois, dá uma bucha do caramba. Então, enfim, é muito, muito importante você ter esse conhecimento também. E aí, ó, os devs, por natureza, são mais introvertidos, tá? Eu também sou mais introvertido, sou um cara tímido. E a gente acaba não fazendo muito bem isso. Mas quem faz bem acaba se destacando muito. Precisa de treino com comunicação, inteligência emocional, para lidar bem sob pressão. E muita paciência com a área de negócio, muita paciência em ter que refazer coisa, em ter que validar coisa. Isso tem que ter mesmo, tá? Em qualquer trabalho, mas em programação precisa ter em dobro. E tudo isso vai impactar bastante na velocidade do seu progresso, tá? Você vai progredir também, talvez você vai chegar a atingir um teto ali, mas vai demorar bem mais, se você não trabalhar bem esses pontos, tá?
Bom, e aí, ó, entender contexto de negócio, resultados que o seu projeto está dando ou gerando é essencial. Com isso, você vai priorizar entregáveis, que vai gerar mais valor para a empresa e também vai crescer de forma mais acelerada, tá? A gente vai falar um pouco também sobre currículo, mas currículo e LinkedIn também é importante você mencionar resultados, porque é isso que gera valor no final do dia, tá? Então, tem até uma metodologia que eu explico um pouquinho mais. Não é ficar trabalhando que nem um condenado, 60 horas por semana, porque você pode estar trabalhando um monte, mas na direção errada. É que nem estudar. Você pode estar estudando Python, tá sabendo toda a biblioteca de Python, como funciona, você sabe implementar a função dentro da biblioteca. Beleza, você é um excelente programador Python, mas não necessariamente você vai resolver um problema do mundo real. Você só é um cara muito bom em programar Python, que é excelente, super ótimo. Queria muito ser um mega expert em Python, conhecer todas as bibliotecas, mas não é. Eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. Eu tenho que resolver problemas reais e gerar mais valor. Então, enfim, a gente tem que priorizar, né? Também quero ter o meu final de semana em casa, com a minha família, quero ter meu lazer, então, enfim, a gente tem que priorizar ali o que vai gerar mais valor. Boa. E aí, um ponto importante, que é a última linha aqui também, é você aumentar a quantidade de valor gerado e percebido, tá? Gerado e percebido são coisas completamente diferentes. Por quê? Um cara que só gera valor percebido é aquele cara meio puxa-saco. O cara não faz nada, vai ficar puxando o saco ali do gestor e tal, ou fica mascarando, parece que fez um mega resultado, mas não, no fim não entregou nada, tá? Vai ver ali 6 meses depois, 2 meses depois, viu que era só falsidade, ou era, enfim, manipulou ali os resultados e no fim tinha um monte de coisa quebrada, tinha código legado, tinha um monte de débito técnico para resolver. E o valor gerado é aquele cara que gera valor, inclui as tarefas e tal, mas não vende muito bem o peixe, ou não fala muito na reunião, ou, cara, não faz aquele one-on-one, aquela reunião individual ali com o gestor e tal, não tira as dúvidas, não pensa em plano de carreira. Então, são pontos bem distintos, tá? É importante você trabalhar nos dois, porque, cara, a gente está se vendendo, né? Para crescer na carreira, a gente tem que se vender um pouco, a gente tem que é... na empresa que eu trabalhava antes, né, tinha uma frase que era a seguinte, né, até nem lembro quem que era, mas a galinha, não adianta ela botar o ovo, ela tem que botar o ovo e tem que berrar. Ela tem que estar gritando que está botando o ovo. Então, é importante você trabalhar os dois, tá? Não só uma das duas coisas, porque aí vai ter um problema, mas fazer os dois. E aí, cara, tem inúmeras técnicas para você fazer isso. Enfim, tem toda uma discussão que não vai valer a pena trazer aqui. Mas é isso. Mostrar o que você está gerando, falar mais no grupo ali com o time, né? Seja no chat do Teams, seja, cara, mensurar o impacto das coisas que você está fazendo ali no projeto, ou se não está gerando resultado, levantar a mão o quanto antes e mencionar isso, tá? Não precisa ser na frente de todo mundo, mas talvez falar com uma pessoa específica, de confiança ali que faça sentido, tá? Então, é muito importante todos esses pontos, tá? Boa. Vou responder as dúvidas em breve. Deixa eu só tomar cuidado também aqui que eu me empolgo e acabo atrasando, né? Mas queria perguntar para vocês aqui, deixe no chat se tá fazendo sentido as coisas que eu tô comentando, ou se vocês estão achando que não faz sentido, que tá fora. Queria ver a percepção de vocês também. Boa, Vitão. Qualquer dúvida também, vão me acionando aí. E bom, queria falar para vocês, né, que, cara, crescimento no fim do dia, por mais chato que possa ser, tem gente que não encara isso com bons olhos, né? Mas é sobre o quanto dinheiro que você traz para a mesa, tá? Quanto dinheiro que você traz para a empresa. Infelizmente, cara, sem dinheiro a empresa não consegue pagar seu salário, ela não vai conseguir ter lucros também, né, pro dono da empresa, não vai conseguir pagar os outros funcionários,
e aí vai reduzir o time até a empresa falir, por exemplo, tá? Então, é muito importante você ver o dinheiro que você está trazendo, o que está sendo gerado a partir das suas ações, né, das tarefas que você está priorizando, e também o crescimento é sobre você estar atento ao mercado, tá? Então, eu falo que eu fiquei estagnado aí 4 anos na empresa que eu estava trabalhando aqui no Brasil, mas essa empresa pagava muito bem, ela pagava mais do que o mercado, tá? Eu trabalhava muito, trabalhava bastante mesmo, era estressante, aprendi muita coisa, é, mas eu estava bem em relação ao mercado. Eu só migrei mesmo porque eu busquei uma vaga internacional, tá? Depois eu fui saber também que tinham vagas no Brasil que pagavam mais, tá? Como PJ. Então foram coisas que eu também perdi de vista, né? Por não estar atento tanto assim no mercado. Eu achei que eu tinha o conhecimento, mas eu estava numa bolha. E é importante, cara, atualizar LinkedIn, ver vaga, falar com gente. É extremamente importante para vocês evoluírem. Show, show, show. Beleza. E aqui, como olhar esse mercado, né? Principalmente melhorar o networking, tá? Então, isso também é um mega clichê, né? Essa palavra, até não gosto dessa palavra, tá? Sendo sincero com vocês, não gosto dessa palavra, mas é o que temos para hoje e a palavra que tem, né? Então, cara, realmente vocês precisam trabalhar e conviver com pessoas melhores que você. Pode ser que no começo você tenha uma certa, sei lá, talvez medo de falar com aquela pessoa, porque ela talvez não tem tempo para você, porque ela está muito atarefada com coisas mais importantes, ou pode ser que aquela pessoa, talvez você até tenha inveja daquela pessoa, não sei, talvez você não ache, mas, sei lá, às vezes só não quer falar com ela porque, esse cara vai falar que ele ganha mais que eu, ou que ele trabalha com uma parada melhor que eu não vou falar com ele, sabe? Cara, eu já passei por isso, tá? Por esses dois pontos. Vivo até hoje, é um desafio constante. Mas eu vi que nas vezes que eu passei por isso, por essas barreiras, acabou me ajudando muito. Então, cara, falar com pessoas melhores que eu. Tem muita gente melhor do que eu, tá? Então, vocês também, cara, tem muita gente que é melhor que vocês. O Bill Gates, pô, pessoal, desculpa dizer, mas o Bill Gates é melhor do que todo mundo que está nessa reunião aqui, pelo menos falando de tecnologia e programação, tá? Eu não estou falando de outras áreas da vida, isso aí são assuntos à parte, tá? Mas em tecnologia e programação, se você puder ter uma conversa de 1 hora com o Bill Gates, cara, você vai crescer muito na sua carreira. Então, inclusive, vocês estarem aqui, participarem de outras lives, verem vídeos do YouTube, verem cursos de pessoas com mais experiência de mercado, ajuda muito, tá? Não adianta você ver qualquer pessoa, mas ver as pessoas certas. Então, enfim, isso tem me ajudado muito, por isso que eu tenho contato com pessoas, cara, que eu acredito que são melhores do que eu e que eu tô aprendendo muita coisa. Então, sei lá, tem o Primo Dev, tem o Eric Wendel, que são pessoas de outras áreas, outros nichos, tem Pedro Silva, tem Daleprani, tem a Keeper, pô, a Keeper, sensacional, uma mega inspiração para mim também. São pessoas aí que são referências na área tech, que eu nunca imaginei que teria contato, mas eu tô tendo porque agora eu faço conteúdos de tecnologia para o Instagram, para o LinkedIn, e agora estou tendo essa possibilidade de estar próximo dessas pessoas, tá? Tem mais um monte de outras pessoas, mas eu não vou mencionar para não esquecer aqui também. Mas enfim, inclusive as pessoas que mais me ajudaram, não necessariamente são essas pessoas, mas sim pessoas que eram amigos próximos meus, ou era amigo de um amigo, e aí eu pedi uma dica, né? Pessoas mais seniors. E com isso você vai evoluindo ao longo da sua jornada, tá? Então, participar de eventos ao vivo também é extremamente importante, tipo, ir presencial em palestras, como o TDC, tem a Codecon agora em julho, que eu vou estar lá também, semana que vem, inclusive, acho. Bom, participar desses eventos, conhecer mais pessoas, cara, às vezes é 2 horas da sua vida ali que você está gastando, que é mais importante do que você ficar um mês estudando uma linguagem ou estudando alguma coisa específica, tá? Eu, assim, com toda a humildade do mundo, tá? Não quero, enfim, me exceder nem nada, mas esse tempo que vocês estão aqui, essa 1 hora, essa 1 hora e meia,
essas 6 horas que vocês estão investindo durante essa semana, talvez vai ser muito mais importante que vocês estivessem estudando Python a semana toda, tá? Então, realmente é importante você escolher as coisas que você vai fazer para gerar um maior resultado. Mas beleza. Busque indicações, veja vagas, tech stacks e salários, tá? Indicação ajuda muito. Para quem está começando no mercado, ajuda muito. Para migrar desse meu estágio para uma outra vaga, eu pedi indicação para o cara que era meu veterano e ele me indicou, sem problema algum. Me indicou lá, cara. E não tem que ter vergonha também de falar disso, porque a maioria do pessoal que entra no mercado, ou pelo menos boa parte, é por indicação, tá? Porque você acaba pulando algumas etapas ali, e para quem não vem num background ali de computação, é mais fácil. Por quê? Porque a empresa tá vendo que uma pessoa que já te conhece tá indicando você para trabalhar naquela empresa, e se você não for bom, essa pessoa vai se queimar. Tipo, vai ser ruim para essa pessoa. Então, cara, para eles já é meio caminho andado. Então, indicação vale super a pena. Para vaga no exterior, vale muito a pena. Busquem alguém que já está no mercado e peça indicação, porque as empresas lá de fora, elas pagam por indicação, tá? Já vi empresa que paga $100, $300, $1.000, $2.000 por indicação. Então, imagina, o cara vai ter o maior prazer de te indicar, principalmente se você for uma pessoa mais sênior, tá? Nesses ranges mais altos. Então, sei lá, se você for indicar um arquiteto, dependendo da empresa, a empresa vai pagar $2.000, vai pagar R$ 12.000, só para o cara ter indicado você. Você acha que ele não vai ficar feliz em te indicar? E se você não passar no processo, tanto faz para ele. Então não tenham vergonha de pedir indicação, tá? Vale super a pena mesmo. Veja vagas, tech stacks, salários, beleza? Então sempre está olhando ali vagas no LinkedIn. Atualize seu LinkedIn da forma correta. Me manda LinkedIn lá no Instagram que eu vou mandar para vocês um Notion completo. É como se fosse um PDF, assim, passo a passo do que fazer no LinkedIn para dar certo, tá? Tem gente daqui que provavelmente já me mandou, mas se você ainda não me mandou, me manda lá que, cara, é um material valiosíssimo, principalmente para quem já tem experiência no mercado. Currículo. Uma página e meia, com experiências focadas na área-alvo. Às vezes vale você tirar experiências que não são tão focadas, então, sei lá, eu tinha um aluno, por exemplo, que ele trabalhou um tempo como caixa de supermercado. Cara, não estou desmerecendo a profissão, nem nada, mas o recrutador, ele não está muito interessado em outras experiências que você tem que não são relacionadas à área-alvo, tá? Então, sei lá, teve um outro aluno também que ele trabalhou com marketing, trabalhou em campanhas de marketing ali dentro da empresa. Ele ia colocar só que ele fez marketing e tal, e aí eu comecei a investigar, e ele mexia ali com algumas bases de dados, tinha um relatório, ele mexia com Excel, e ele não ia pôr isso nas experiências. E isso é uma coisa que conta muito, tá? Ele não trabalhou como analista de dados diretamente, mas colocando alguns ajustes ali na experiência dele, ele foi muito mais valorizado no mercado. E aí ele sim conseguiu uma vaga depois. Então, às vezes a gente acaba desmerecendo também as nossas experiências, ou só esquece mesmo. Então é importante você entender quais vale a pena pôr e como colocar essas experiências. Tem a metodologia STAR, tem até um vídeo lá nesse Notion do LinkedIn, mas é basicamente como você deve escrever as suas experiências no currículo. Situation, Task, Action e Result. Então, por exemplo, trabalhei no setor ali de mineração, criei ali, desenvolvi uma arquitetura trabalhando com Python, PySpark, Databricks e trabalhei também com a Azure, por exemplo. Qual que foi o resultado, né? A gente trabalhou ali e gerou um ganho de 30% nas vendas daquele trimestre. Sei lá, chutando o valor aqui. Então, mensurar essas coisas certinho é um ponto extremamente importante, tá? E a técnica tem certinho lá como você deve fazer e tal. Inclusive, pega uma experiência sua, joga no ChatGPT e fala para ele transformar no método STAR, só que não muito longo, tá? O ChatGPT já vai fazer isso, você nem precisa saber muito bem o que é o STAR.
Então, hoje em dia, fica mais fácil ainda, né? Quando eu comecei, ainda não tinha tanto essas inteligências artificiais. Um ponto importante, gera conteúdo para LinkedIn, faz um post ali sobre um projeto que você tenha no GitHub, ou algum desafio que você teve no trabalho. Isso ajuda muito para vagas lá no exterior, porque o LinkedIn ele tem um ranqueamento, tá? Ele tem o tal do SSI. Se vocês procurarem SSI no Google, primeira coisa que vai aparecer sobre o LinkedIn, cliquem lá, façam o login com o seu LinkedIn e vai aparecer um score. E existe um score mínimo dentro do LinkedIn que se você não seguir, o seu perfil ele meio que cai num limbo, tá? Então você precisa ter um score, sei lá, pelo menos de 30 ali para ficar legal. E também ser bem distribuído entre as áreas, tá? Acho que são 4 características que tem, 4 ou 5, e aí tem que estar bem distribuído entre essas características. Eu comento bastante lá no Notion também. Deixa eu ver. É isso, adicionar gente no LinkedIn, né? Então, pelo menos você tem que ter umas 500 pessoas adicionadas no LinkedIn para o seu perfil ter relevância. Mais de 2.000 é o ideal, mas vai um tempo e muita bolha no dedo até chegar lá, tá? Adicione recrutadores, fale com pessoas da área-alvo, interaja com essas pessoas de forma profissional. Já vi recrutador falando para mim que reprovou uma pessoa na última etapa do processo, porque foi ver lá no LinkedIn e ela fez um comentário sobre política, sabe? Que, enfim, é algo pessoal no ambiente profissional. Não é tão legal, tá? Porque, cara, às vezes você está trabalhando numa empresa e você está levando meio que o nome da empresa. E tem empresa que não gosta nem um pouco disso. Eu sei que pode ser meio difícil para algumas pessoas, né? Mas se você vai fazer isso, cara, não põe lá no LinkedIn. O LinkedIn é como se fosse o seu currículo de hoje em dia, né? É o currículo de hoje em dia. E aí, cara, vai um recrutador lá ver que você fez um post de política ou de futebol, ou que você, sei lá, deu like num conteúdo aleatório lá. Não é tão legal, tá? Porque fica meio que isso tá dentro do seu currículo dentro do LinkedIn. O cara vai entrar no seu perfil e aí vai estar lá que você comentou, que você deu um like e tá meio que no seu currículo, tá? Então, toma bastante cuidado aí com essas ferramentas. E dica bônus, amanhã a gente tem aula com o especialista de RH, vai ser às 7 horas da noite. 100% gratuito para vocês também. Ela vai falar sobre processo seletivo para quem... Vai falar sobre processo seletivo internacional, vai falar sobre processo brasileiro também, e vai ajudar vocês com as dicas que mais reprovam, o que mais aprova também no processo seletivo, tá? Isso também é extremamente importante, porque talvez vocês acreditem até mais do que eu tá falando para vocês, né? Porque é uma pessoa já de mercado que já faz isso, ela é líder lá de RH de uma empresa grande, né? Na Cognitivo AI lá, que faz processo de recrutamento mesmo, e já passou por todas essas etapas, né? Tá do outro lado ali da mesa, né? Do outro lado da câmera. Então, ajuda bastante para dar esse direcionamento para vocês. Beleza? E, bom, agora eu queria abrir para as dúvidas. Temos 22 minutos para as dúvidas. E eu vou começar respondendo aqui algumas coisas que vocês já mandaram no chat, tá? Mas vão pensando aí e vão mandando as dúvidas no chat, ou podem abrir o microfone também e falar, tá? Mas vou responder essas que estão na ordem de chegada aqui. Beleza. Como foi o processo seletivo para a empresa que eu trabalho hoje? O processo seletivo internacional é muito parecido, tá? Muito parecido mesmo. Inclusive, para vagas mais sêniores no Brasil, também é bem igual. Sendo bem sincero, é bem igual. Então é que nem estudar para a prova, é que nem estudar para a certificação. Quando você chega para fazer o primeiro processo, você tá ali que nem um bobão, né? Você não sabe muito bem o que fazer, não sabe muito bem como se comportar. E vai passando o tempo, você vai treinando com vários processos. E o segredo é não ter medo de prestar vários processos, não ficar em um processo só fazendo. Você tem que prestar o máximo possível. Porque você vai treinar o seu inglês de graça e vai treinar o processo seletivo de graça também. É muito, muito difícil você passar de primeira em um processo seletivo, tá? Muito difícil. A não ser que você seja um cara muito bom. E se você passar de primeira,
a minha notícia talvez você seja bom demais para aquela vaga. Porque mesmo despreparado, você passou no processo? Cara, talvez você poderia estar ganhando um salário maior. Talvez você poderia estar prestando um processo com um salário maior ou com uma stack melhor. Então, fica uma pulga atrás da orelha, assim, sabe? Então, eu prestei muito processo seletivo. Prestei, sei lá, uns 20, 30 processos seletivos. Bastante coisa mesmo, tá? É um tempinho, assim, para conseguir ir no exterior. Por que eu fiz isso? Para eu ter a liberdade de escolha, tá? No fim, eu fiquei muito bom nos processos. Passei ali uns 3 processos e escolhi a vaga que pagava mais e que tinha uma stack que eu achava mais legal para trabalhar. E você consegue também sentir a empresa, tá? Porque às vezes você vai fazendo alguns processos, vê que a empresa é meio desorganizada, ou vê que é muito urgente e vão, sei lá, vão te matar de trabalhar ali, sabe? Então, você consegue ir sentindo, porque só pelo nome da empresa você não vai saber. Por uma mensagem no LinkedIn é difícil saber. Mas você vai fazendo os processos, você vai entendendo um pouquinho melhor. Então, isso ajuda também, tá? Então, é importante fazer vários processos. Mas como que é o processo? Basicamente, tem uma primeira entrevista, chamam de screening, chamam de call com RH, enfim, tem vários nomes, mas é você falar com uma pessoa do RH ali 30 minutos, que ela vai bater quais são as suas experiências, vai falar o que tem na job description ali, né, na descrição da vaga, e vai ver se tem match, tá? E quanto tempo que você tem também de experiência. É muito fácil essa, é normal você penar um pouquinho no começo, mas depois que você aprende, essa é a etapa mais fácil. Basicamente, é só você não ficar falando ali que você não tem experiência de nada e tal, só não se diminuir, tá? Que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo. Segunda etapa, geralmente tem um teste para fazer, um teste assíncrono, então no HackerRank ou outras plataformas. Inclusive vou escrever HackerRank aqui, ó, só para vocês terem uma noção, caso não saibam. É um site muito bom para vocês aprenderem programação, para testar, tá? E aí tem esse processo. Cara, vão ter empresas que põem um processo extremamente difícil para você fazer nesse teste. E eu já larguei mão também. Se é muito difícil, cara, não tem o que fazer também. É complicado. Mas quanto mais você vai fazendo esses testes, mais você vai pegando o jeito. E aí você começa... Porque são muito repetidos, tá? Tem muitos casos repetidos. Como fazer um palíndromo, como calcular um número que seja primo, como calcular o próximo número primo, como seguir a sequência de Fibonacci. São coisas que, cara, eu não sei de cabeça, necessariamente, porque às vezes eu esqueci qual que é o conceito, mas acaba se repetindo. Então, se você vai testando e treinando, chega preparado para a entrevista, você vai se dar bem melhor, tá? E não espere fazer todos esses testes para depois começar a prestar processo. Já vai fazendo. O que mais? Próxima etapa, então. Pode ser um live coding, você está codando com o recrutador vendo. Geralmente não é difícil, tá? São mais fáceis que os testes de SQL ou Python. O segredo é você falar o que você está fazendo. Mesmo que você erre, não tem problema. Na maioria das vezes não tem problema. Você tem que explicar o que é a lógica e por que você está fazendo aquilo. Isso é o essencial, tá? O seu raciocínio. Não ficar mudo e ficar só codando. Isso aí, mesmo se você acertar, você vai ter problemas. Aí depois tem uma call técnica ali de perguntas e respostas com alguém mais sênior. Então o cara vai perguntar sobre a plataforma de dados, muito provavelmente vai perguntar sobre Databricks, como utilizar, vai perguntar de um projeto que você já fez, como você lidou com uma situação difícil, enfim, vai ser perguntas mais técnicas mesmo, tá? E aí tem uma série de questionários também que você pode fazer aí para estar mais preparado para essas perguntas. Não tem como, eu saí do mercado brasileiro, eu não sabia muito bem quais eram essas perguntas e como responder elas, tá? Eu tinha alguns gaps de conhecimento, e foi fazendo os processos e entendendo quais eram os meus gaps e estudando que deu bom, tá? Aí, enfim, hoje em dia, se eu fizer um processo, se não for um processo mega difícil, é bem provável que eu consiga chegar até o final, tá? Que mais? Deixa eu ver.
Próxima etapa, uma call ali geralmente com o gestor do time. Então é só não vacilar. O cara só vai dar a bênção para você e falar assim, beleza, você não é um maluco, venha participar do nosso time. É isso, tá? Mas aí você tem que falar, pô, de trabalho em equipe, soft skills, priorizar, gerar valor, essas coisas que eles gostam de ouvir. Você tem que vender o seu peixe ali, tá? E aí na última call ali é uma call de, basicamente, eles passarem a oferta para você. Então eles vão falar ali quanto eles querem te oferecer, 4 mil, 5 mil dólares, enfim. E aí você tem uma negociação com eles também, né? Para subir 500 dólares, subir um pouquinho mais também. Tem toda uma estratégia de negociação também que é extremamente importante, tá? Às vezes você consegue uma vaga que estão te pagando 3 mil reais, mas uma outra pessoa conseguiu a mesma vaga por 5 mil. Ou às vezes tem uma vaga de 5 mil e uma outra pessoa conseguiu a mesma vaga por 8 mil, tá? Então, enfim, isso acontece, às vezes no mesmo cliente, no mesmo processo, no mesmo time, mas você precisa saber bem como negociar e tal. No começo, vai aceitando, né? Fazer o quê? O que vier é lucro. Claro, não vai jogar um valor muito lá embaixo, dá uma pesquisada de mercado primeiro. Mas, já estando ali no mercado, você vai conseguir entender um pouquinho mais. Faz mais de um processo para você conseguir comparar e negociar. Tenha uma moeda de troca, tá? Porque senão, realmente, você vai ter que aceitar o que oferecerem para você, tá? Mas é isso. Ficou claro aí, Júlia? Espero ter resolvido as dúvidas. Boa, acredito que sim. Acredito que sim. Putz, a Júlia... Ah, tá aqui ainda. Beleza, tô vendo. Show. Qualquer dúvida, vai falando. Cara, aprimorar o inglês. Entrevista ajuda muito a aprimorar o inglês. Então faz a entrevista, mesmo que você não vai passar. Faz fazendo, ou melhor, faz sabendo que você não vai passar. Que aí você faz mais tranquilo, vai testando. Cara, ChatGPT hoje em dia dá para treinar a conversação com ChatGPT. Eu, por exemplo, eu já trabalhava com um cliente em inglês, então eu fui estudando online para conseguir aprender. Que mais? É se expor, tá? Conversação é se expor. Então é você falar em inglês com outras pessoas. Você não precisa ter um nível excelente de gramática. Conversação é basicamente você praticar. Você tem que praticar falando. E aí você pode decorar também a sua introdução, as suas experiências. Decora em inglês e vai falando. Fala com alguém, fala com você no espelho, grava um áudio e vai repetindo. Cara, inglês é uma coisa que dá para resolver. Eu tenho amigos que não sabiam nada de inglês e em 6 meses conseguiram um inglês bom, assim, para conversação, tá? Então, cara, é não ter medo mesmo e fazer. E se o recrutador falar assim, pô, não tô te entendendo nada, eu sei, pode ser meio frustrante ali no começo, mas, cara, tanto faz aí. Ao invés de pagar ali para fazer uma aula de conversação, você tá fazendo ali com o recrutador. Talvez você tá perdendo uma vaga? Talvez sim, mas vão ter outras vagas também, tá? Inclusive, eu tenho parceria com uma escola de inglês, com a eHeadset. Se vocês quiserem também, eu mando o link para vocês. Eles vão abrir turmas agora nesse mês também, tá? Minha esposa vai começar a fazer aula com eles. E eles são muito bons, são inglês voltado para dev. Então, é bem legal. Recomendo para vocês também. Ah, conseguir vaga durante a faculdade. Cara, com certeza. Eu acho que o estágio tem que conseguir durante a faculdade. Inclusive, tenho amigos que fizeram a faculdade, estavam fazendo estágio em uma empresa e conseguiram, dentro da faculdade, evoluir para uma vaga júnior. Tipo, o cara estava trabalhando numa empresa de consultoria e mudou ali para uma empresa grande também do Brasil aqui, de bebidas, tá? Então, pô, um super caso. O cara, sei lá, dobrou o salário dele ali, já conseguiu a vaga júnior mesmo na faculdade. Não é com todo mundo que vai acontecer, tá? Mas é importante você sim já buscar a vaga desde a faculdade, porque é o caminho mais fácil para você conseguir um estágio e entrar para o mercado. Esse é o caminho mais fácil que tem, tá? É o caminho mais fácil. Tem outras formas, são um pouco mais difíceis, são possíveis, mas o caminho mais fácil é você ter a faculdade, começar a trabalhar com programação e já ser efetivado ali, tá? E para ser efetivado,
só seguir as dicas que eu dei na aula na aula de hoje, né? E também o que eu vou falar com a recrutadora amanhã, tá? Então é basicamente isso. Show. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver aqui o Vitão. Eu ainda não trabalho, mas estou estudando sempre engenharia de dados e análise de dados. Fico pensando hoje para conseguir uma vaga de estágio na área e vejo bem mais vagas de analista de dados. Você acha legal começar por analista de dados ou tentar engenheiro de dados júnior direto? Acho que estágio seria mais fácil do júnior pelas ferramentas e tempo de trabalho. Boa. Cara, excelente ponto, tá? Inclusive, eu tenho alguns mentorados que são pessoas que não tinham estágio, que estavam trabalhando com outra coisa. Como eu falei, né? Eu tinha um cara que estava trabalhando com marketing, outro tinha uma experiência de caixa, depois ele estava trabalhando numa farmácia e tal. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas começaram a focar e conseguiram a vaga nessa área mais de análise de dados, tá? Ou numa área mais de suporte, de TI. Essas são as vagas mais fáceis. Eu também, quando eu entrei mesmo no mercado, era meio que analista de dados. É o cara que monta o BI, que faz análise em Excel, faz análise com SQL, Python. Por quê? Porque eu não tinha uma experiência prévia com faculdade de computação, tá? Então, esse é o caminho mais natural. E depois você pode ir migrando ali para engenharia de dados, por exemplo, como eu fiz. Depois de 5 meses eu migrei para a área de engenharia de dados. Mas se você já tem um conhecimento em programação, presta para engenharia de dados, pô. Presta aí. Inclusive, se você já tem o conhecimento, por exemplo, com Databricks, presta para engenharia de dados. Não vai fechar o leque. Não fecha o seu leque de opções. Vai prestando para vários. Mas analista de dados é a vaga mais fácil de entrar para o mercado. Essa é o que tem mais vaga e é o que é mais fácil, realmente. Mas estando no mercado ali, né, ou já tendo um conhecimento prévio legal nas ferramentas, você pode ir para engenharia de dados. Até porque a análise de dados, às vezes tem um cara que é de negócio, o cara trabalha com finanças, por exemplo, setor financeiro, e resolve migrar para programação como analista de dados. Por quê? Porque são ferramentas menos técnicas ali, às vezes ela é mais fácil de aprender, o cara não precisa saber programar, então é um caminho muito viável. Se você tem a oportunidade, cara, começa. Depois você vai mudando. Vai ter toda a sua vida para você mudar de área. E aí você pode escolher ali, inclusive se você quer seguir em análise de dados, ou quer ir para engenharia, ou quer ir para ciência, tá? Eu não vou defender só a minha área aqui. Não vou defender só a engenharia de dados. Para quem está começando do zero no mercado, o mais fácil que eu recomendo é a análise de dados mesmo, tá? A não ser que você tenha essas experiências que eu já comentei. Fechou? Alice ainda não está na área em si, já tem experiência com BI, mas quer seguir para cientista de dados. Mesma recomendação aí do Vitor. Se você já tem experiência em BI, tá muito fácil para você entrar em análise de dados, tá? Power BI, Tableau, Click, muito fácil para você conseguir, porque você já tem ali os skills técnicos. Você só precisa ter uma experiência comprovada, seja uma experiência, tipo, em estágio não precisa ter, né? Em estágio você vem da faculdade e aí você só entra. Mas se você não está fazendo faculdade nenhuma, é ideal você ter projetos, tá? Então fazer freelancer, trabalhar até de graça, tá? Em freelancer, um projeto ali da família ou da empresa, enfim. Criar projetos para você conseguir demonstrar que você tem a experiência necessária para conseguir uma vaga júnior, tá? Ou uma vaga como aprendiz, enfim. Então, se você não tem a faculdade, esse é o caminho, tá? Para as pessoas mais júnior. Empresas de outsourcing, como encontrar, né? O que a Júlia perguntou aí também. A maioria são vagas no LinkedIn, vagas que chegam no LinkedIn porque você segue o passo a passo que está lá no Notion, tá? Então manda lá no Instagram, LinkedIn, que vai vir para você lá o Notion certinho, e aí você vai começar a receber essas vagas no seu direct do LinkedIn. Claro, leva um tempo até acontecer isso. Você pode buscar as vagas ativamente também, tá? A partir de algumas buscas que eu mostro para vocês, tem a busca ativa e a recepção passiva também, né? E você vai ver que se você tem experiência no mercado, já tem 3 anos, pelo menos, as empresas vão querer você, tá?
E aí elas começam a mandar essas vagas para você, vai chegar uma, duas vagas por semana, depois vai aumentando, tá? Eu recebo, sei lá, uma vaga por dia, tem dia que chega, tipo, três vagas, não sei porquê, né, mas tem dia que chega três vagas, às vezes é a mudança ali do trimestre, ou a mudança do semestre, tem algumas sazonalidades também, tá? Mas enfim, é basicamente isso, tá? Você começa a ter relevância, e aí as empresas buscam você no LinkedIn e vão mandando essas vagas. Elas não postam mais no site de vagas, e aí você tem que ir lá atrás correr. Na verdade, elas até postam, mas a concorrência é muito, muito grande nesse site de vagas, tá? E aqui eu falo para pessoas mais seniors, tá? Para pessoas que já são mid, que já são júnior, que já têm uma experiência no mercado. Aí sim as pessoas conseguem achar você pelo LinkedIn e mandar aquelas vagas para vocês. Boa. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Podem ir mandando aí. Acabou as dúvidas aqui. Se alguém quiser abrir o microfone também e falar alguma coisa, fiquem à vontade. Desde que não seja para me xingar. Boa, tô vendo que o Vitão mandou aqui o portfólio de projetos. É isso aí, vendeu peixe, Vitão. E aí, lá no seu currículo, põe lá, cara. Boa noite, Henrique, tudo Entendeu? bem? Fala, Rafa, mandei. Queria te perguntar, atualmente eu trabalho como desenvolvedor, já estou quase no nível sênior. Comecei numa startup desde o estágio da escola, da faculdade, fui crescendo lá dentro. Só que eu comecei lá dentro na área de dados, só que um caminho natural lá dentro e acabei virando dev. Só que o que me brilha os olhos é a parte de dados. Então, assim, é mais como fazer uma migração. Hoje eu atuo basicamente com JavaScript e SQL. De fato, migrar para essa área de dados. Se eu consigo migrar, mas não tendo que pegar, por exemplo, uma vaga de nível júnior, mas de um nível pleno já. Até por questão do salário que eu já tenho hoje e tal. Não sei se é possível. Aí eu queria ver com você. Boa. Quantos anos de experiência você tem, Rafa, nessa Eu startup? já, eu já tô indo para 4 anos nela. 4 anos. E qual que é o tamanho É, que tá hoje da empresa mesmo? cara, eu comecei lá, tinham 10 pessoas, hoje a gente já tá batendo 100 já. Caraca. Não é É, mais tipo, startup, é uma empresa grande. já tá, tipo assim, desde que eu tô lá, acho que já foram 3 rodadas de investimento. E, tipo assim, quando Entendi. eu entrei, eu mexi muito com SQL, porque a gente mexe com parte de finanças, então acaba que a gente desenvolve relatórios financeiros, contábeis. Então eu mexi muito com SQL no início da minha carreira lá. Entendi. Não, beleza. Cara, o que que eu recomendo? Se você quiser uma área, uma vaga em dados diretamente, SQL provavelmente você já tem. Até porque se você mexer no back-end ali com JavaScript, você vai mexer com SQL, né? No fim do A gente dia. mexe bastante ainda, tem muita procedure lá, então, Então. Então, provavelmente o SQL você já tem bem aí. Sei lá, pode dizer que você tem uns 3 anos de experiência com SQL. Eu olharia para alguma ferramenta cloud para entender como funciona e tal. Não sei se vocês já usam alguma coisa aí, mas eu focaria em uma dessas. perfeito. E também, fala aí, perdão. Não, não, só concordei, desculpa, só falei, sim. Boa. Não, fique em paz, fique em paz. E aí, cara, pegar uma dessas plataformas. Então, por exemplo, Databricks. Deixa eu ver, Databricks vai mexer com Python. Eu não sei se você tem experiência com Python. Já trabalhou com Python? Só com projeto pessoal, assim, Python, PySpark, Pandas, mexo assim em projetos pessoais aqui, até acompanho um pouco o Theo Calvo, não sei se você Ah, tá ligado. conheço. É, Grande, esse é um mexo com monstro. Databricks, Legal, e tal, mas tipo assim, a legal. parte tudo projetos pessoais, nada em âmbito profissional, saca? Entendi. Beleza. Cara, se você tem um bom conhecimento em Python, em PySpark, já é um bom caminho andado. Se você acha que, pô, é só SQL, eu iria pro DBT, tá? Se você quer focar mais em SQL, eu iria pro DBT, mas se você considera aí que você já tem um conhecimento legal em Python, PySpark e Pandas, eu iria pro Databricks, tá? Que é uma ferramenta mais forte no mercado.
o que eu faria para você ganhar mais relevância? Cara, eu tiraria alguma certificação, talvez o Associate ali do Databricks, ou começar a fazer os cursos mais júnior dentro do Databricks. Isso aí pode ajudar você, tá? Inclusive, cara, talvez seja realmente mais difícil você conseguir uma vaga mid se você não tem uma experiência tão clara ali no Databricks. Mas, mano, você já tem experiência como desenvolvedor, você já tem SQL, você já fez alguns projetos em Python aí no seu portfólio, você pode tentar vender o seu peixe assim para o recrutador, sabe? O que te falta só é uma plataforma de dados. É saber mexer com o Databricks, saber mexer com o DBT, que eu sei que o Theo também fala bastante. Eu acho que ele fala bastante Fala. de Databricks também. Ele Então, aborda cara, se você bastante sobre tiver, isso. então, se você tiver projeto Databricks, mesmo não tendo tanta experiência prática, cara, mostra ali o seu portfólio, mostra que você tem projeto no GitHub, que você usou Databricks, e quando te perguntarem tecnicamente as perguntas relacionadas a Databricks, você vai saber responder, sabe? Estuda e se prepara para responder. Então, eu prestaria para sentir e até você entender qual que está o seu nível hoje. Então, cara, surgiu uma vaga mid? Presta lá. Surgiu uma vaga júnior? Presta lá. Então, vai entendendo mais ou menos em qual nível você está e qual que é o gap. E aí, com isso, você vai se ajustando. Um engenheiro de dados hoje, um júnior, vai ganhar ali na faixa de uns 5, 6 mil. Pode até ter 4, tá? Mas eu acho que é 5 a 7 mil. Um mid vai ganhar ali de uns 8, vai de uns 7 a 9, e um sênior vai ganhar ali de uns 9 até 11, mais ou menos, tá? Dependendo da empresa Entendi. que você está trabalhando. Então, cara, às vezes para fazer uma mudança de carreira você tem que fazer uma redução, mas não necessariamente você precisa reduzir tanto, tá? Então, vai prestando processo mesmo, vai fazendo. Você não tem nada a perder. Você está na empresa aí, já tem um salário, tá querendo ver se vai migrar de área. Cara, acredito que esteja estável aí, né? Você só tá Sim, sim, tá bem querendo tranquilo. mudar por conta disso? É. Não, Falei, maravilha, falei. Henrique. Muito obrigado, viu? Fechou? Não, tamo Tamo junto. junto. Tu é Valeu. mineiro, cara? Valeu, valeu. Foi ótimo. Tu é mineiro de Minas Gerais? Tô vendo o sotaque. Sou mineiro, sou mineiro. Você é de onde? Bom demais. Eu sou de São Paulo. Eu tô morando em Ah, São Bernardo agora. massa. Sou de Belo Horizonte. Boa. Prazer aí, mano. Tamo junto. Tamo junto. Mais alguém aí com alguma dúvida ou quer mandar aí no chat? Inclusive, Rafa, manda lá no Instagram, cara. A gente vai trocando uma ideia aí. Se tiver mais alguma dúvida, Ah, tô valeu. disponível. Às vezes demora, mas tô Eu tenho respondendo uma vocês última assim que dúvida, possível. se eu puder falar. Se você Manda. acha válido colocar LinkedIn em inglês. LinkedIn em inglês. Ahn, cara, LinkedIn em inglês. No seu caso, eu acho que não. No seu caso, eu acho que não. Porque você está querendo a primeira vaga ali numa área mais de dados, tá? Inclusive, uma dica: pega essas experiências que você fez e tudo que você mexeu relacionado a dados, coloca ali nas experiências, tá? Então, tenta valorizar suas experiências relacionado à área-alvo que você vai trabalhar. Então, cara, querendo ou não, tipo, você mexeu com JavaScript. JavaScript é até ok, mas não vai colocar React, por exemplo. Porque, sei lá, React é uma coisa muito específica para quem quer trabalhar com web. Então, coloca algo mais voltado a dados mesmo. Cara, perdi a sua pergunta. Desculpa. Não, não, era Você só falou? se faz sentido manter o LinkedIn em inglês. Só isso. Isso. Perfeito. Então, no seu caso, eu acho que não faz sentido, tá? Para quem já está na área de dados, aí eu acho que sim faz sentido. Se a pessoa quer evoluir no mercado brasileiro, põe ali o perfil em português e o perfil em inglês. Não vai mudar nada. No meu caso, eu mesmo tendo o perfil só em inglês, eu recebo vaga no Brasil. E vaga boa no Brasil. E também recebo vaga lá de fora. Então, cara, o LinkedIn está em inglês, o algoritmo do LinkedIn vai entender um pouquinho melhor ali inglês também. Então, o inglês também passa um pouquinho mais de senioridade, digamos assim, né? Então, para quem é mais sênior, eu falo assim, pô, pode ir para o inglês que não tem problema nenhum. Mas para quem quer uma vaga de dados,
quanto menos atrito possível, melhor. Tipo, se você só quer um mercado brasileiro e quer evoluir como sênior, deixa em português. Deixa em português porque o recrutador, às vezes ele não sabe muito bem inglês. E aí pode ser que ele pule o seu perfil, tá? Então, quanto menos atrito possível, melhor. Fechou então. Valeu. Fechou? Beleza. Jorge, respondendo aí sua dúvida, cara, ainda não está disponível. Eu acredito que eu vou disponibilizar para vocês mais para frente, mas a ideia é justamente vocês participarem ao vivo, tá? Então, cara, vai ter mais 2 aulas aí, participem ao vivo, que eu acho que é extremamente valioso. E também eu tenho que fazer edição, né? Algumas coisas. Até mostrei uma senha ontem na AWS, então eu preciso remover lá depois para não ter problema depois na fatura do meu cartão. E é isso aí, Vitor. DBT é muito top. Cara, DBT é uma excelente ferramenta. Ela está criando uma carreira agora de Analytics Engineer, que é o cara que sabe SQL e já começa a montar pipeline de dados, fazer tratamento. Ele não precisa saber o Python, o Spark ali muito bem configurado. Ele sabe SQL só e o DBT e já começa a fazer. Então, diminui bastante a barreira de entrada, sabe? Então, o DBT é uma ferramenta que eu estou vendo cada vez mais sendo aplicada nas empresas e que está crescendo bastante. Eu mesmo estou querendo, tá na minha lista de certificação, tirar do DBT. Então, eu vou tirar aí nos próximos meses também. Já tirei a última que eu precisava de Databricks, vou tirar de DBT. Talvez eu tire uma de Databricks de AI, tá? Mas aí cenas dos próximos capítulos também. Uma nova que surgiu há uns 3 meses. Boa, mais alguma dúvida, pessoal? Passando aqui alguns minutos. Para mim é um prazer imenso, tá? Não tem problema nenhum ficar mais tempo com vocês, mas eu sei que tempo é limitado aí também, vocês têm que jantar ou fazer outras coisas. Boa, Matheus. Beleza. Cara, sobre o Data Master em si, né, sobre a mentoria, eu vou abrir as vagas ali depois da última aula, na quinta-feira, totalmente opcional, tá? Ninguém precisa ter compromisso de fazer, mas eu recomendo bastante, acho que acelera muito, tá? Inclusive, um mentorado mandou esses dias para mim, ele conseguiu a vaga no exterior, e ele mandou uma foto assim, tô comprando um carro. Eu falei, ixi, cara, primeiro mês já tá comprando um carro, tá maluco? E aí, enfim, ele tava feliz da vida, eu fiquei feliz também, e ele prometeu que nas próximas ele vai guardar dinheiro. Mas, enfim. Cara, a mentoria, ela tem as aulas gravadas e tem as sessões ao vivo, tá? Tem as sessões que tem ali quinzenal sobre assuntos técnicos, ou call com RH, ou também uma callzinha sobre mentoria, que nem essa de carreira que a gente está fazendo aqui, tá? Então vai alternando um pouquinho mais. Eu vou trazer mais no detalhe como que é na quinta-feira, mas é basicamente isso, cara. Direto e reto, tem WhatsApp, tá hospedado na Hotmart, na plataforma conhecida já. Vocês podem mandar dúvidas lá, podem mandar dúvidas na comunidade do WhatsApp também. Tem bastante gente sênior na comunidade que já migrou para a área, ou que já evoluiu ali para uma vaga internacional. Então, essa questão do networking é muito bom. O pessoal pode indicar vocês para a empresa deles e vai ser ótimo. Além do RH, né? Tem o pessoal do RH lá que tira as dúvidas, ajuda bastante também. Então, é basicamente isso, tá? A gente tem aulas técnicas sobre Databricks, a AWS, tem aulas sobre Python, tem aulas sobre SQL, tem perguntas técnicas que são perguntadas nas entrevistas, tem... o que mais? Pô, tem tanta coisa. Tem direcionamento de carreira, tem... sei lá, você entrou júnior, o que você faz para entrar para evoluir no mercado? Ou você está querendo um primeiro estágio, o que você faz? Ou quer seniorizar para o Brasil, quer seniorizar para fora? Tem meio que módulos separadinhos falando sobre cada uma dessas trilhas. E é isso, cara. Acho que, pô, cada vez vai surgindo mais coisas. Tô para montar um módulo de DBT também. Vou montar isso nos próximos meses. E o que eu for aprendendo, eu vou trazendo para vocês também. Então, é uma troca bem legal lá. O que o pessoal pede também, eu acabo mandando. Boa, Vitão. Cara, é isso. Mandem LinkedIn aí, vão se adicionando no LinkedIn, que é algo super, super importante, tá? Ter mais conexões no LinkedIn ajuda bastante.
Fechou? Mais alguma dúvida aí? Senão a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa, Rafael. Boa. Até amanhã. É isso aí, gostei de ver, pô. Amanhã vai ser bom demais. Fechou, então, pessoal. Obrigadão aí. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado e vão acompanhando aí no WhatsApp, no LinkedIn, que a gente vai... No LinkedIn, não. No Instagram, que a gente vai mandar o link e as coisas para a aula de amanhã. Valeu, um abraço aí. Fiquem bem. Tchau, tchau.